Muita paz, muita luz. Espero que estejam todos bem. Pediram para as próximas aulas que fossem dadas ensinasse alguma coisa para aquelas pessoas que falam mal pararem de falar mal. E atire e queda, tá? Você vai, eu não vou mostrar o lado de cá porque o nome da pessoa está bem visível aqui. Você escreve com a ponta da faca, ou pode ser o primeiro nome, o apelido mesmo, se couber o nome inteiro da pessoa, uma vela branca. E você vai colocar um bombril, tá? Vai colocar um bombril, vai laçar ele aqui. Você pega o bombril assim, porque eu já trancei ele. Se for uma tirinha de bombril, você coloca assim e faz como se fosse uma... Isso. E aí, você vai acender a vela, vai fazer o seguinte oferecimento. Pelas forças espirituais em mim congregadas, pela divindade ativada em mim, que as salamandras do fogo e os silfos do ar apoderem-se deste ponto de força que acabei de ativar. E aconteça o que acontecer, que eu jamais perca a calma, que eu possa viver sempre em profunda consciência de união com Deus, com os meus anjos guardiões, e que meus adversários, oponentes e inimigos, oponentes em geral, encarnados ou desencarnados, tenham olhos e não me vejam, tenham bocas e não me maldigam, tenham pés e não me alcancem, tenham mãos e não me ofendam. E em relação a fulano de tal, aí fala o nome da pessoa, que toda vez que essa pessoa for escrever, fazer ou falar qualquer coisa contra mim, que lhe ocorram impedimentos de todas as naturezas, inclusive físicos, impedindo que fale, escreva ou faça o que quer que seja contra mim. Se insistir em tal atitude, que sinta-se esgotada e tenha todas as suas forças esvaídas, até que a transformação pelo esmorecimento e dificuldades que enfrentará, faça com que ela manifeste sua imagem verdadeira divina. Que esta pessoa, fulano de tal, aí fala o nome de novo, além de não conseguir me prejudicar, não consiga interferir e nem influenciar em nada e nem em relação a quem quer que seja contra mim. Que eu siga na paz e na luz, com a força das salamandras e dos silfos. Amém. Agradeço porque esse procedimento já está atendido. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Daí é só acender a vela e não tem para ninguém, deixa queimar. Depois, provavelmente o bombril vai pegar fogo. Caso não pegue fogo, fique a parte meio chamuscada, você pega aquele bombril que restar e pode jogar no lixo, não tem problema nenhum. Tá bom? Porque, olha, o que a gente mais encontra por aí é gente maledicente. Até porque é o que eu sempre comento com os amigos. A população da Terra, em média, de 7 a 8 desencarnados para cada ser humano. Desses 6, 7, 8 desencarnados, boa parte deles não estão na luz, eles vão tentar influenciar através de alguma maneira. E, invariavelmente, geralmente é assediando, acossando, instigando situações conflituosas, negativas. Até porque muitos deles se alimentam dessa energia de preocupação e de medo. Agora, vamos estudar um pouco? Vamos lá. Posso acender em casa? Posso fazer qualquer dia? Pode, pode. Qualquer dia, qualquer hora, quantas vezes você quiser. Se quiser fazer uma por dia dessa até hoje, assim, só o caso, aqueles casos bem bravos, com a pessoa bem ruim mesmo, precisou fazer 3 vezes, assim. Mas é raro, muito raro, basta uma vez só. Né? Bom, nós vamos falar agora um pouco sobre Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, editora Madras, do grande mestre Rubens Saraceni, que eu não estou ganhando nada para fazer propaganda desses livros, tá? Eu não ganho, eu não sou garoto propaganda da editora Madras, não, e nem de ninguém. Indico esses livros aqui no canal, porque são livros, só indicamos livros bons.
que além de valer cada centavo, vão contribuir com a sua formação humana, espiritual, filosófica, teológica e teosófica, enfim, livros que vão acrescentar algo na sua vida. Não? Estamos na página 94, no capítulo Gênesis do Ser, 7 planos da vida. Na página 94, item 9.3, vamos falar sobre o segundo plano da vida, e o plano essencial, o princípio. Vamos falar sobre isso aqui. Ó. Esta fase da vida, segundo plano da vida, ou chamado de plano essencial. Essa fase da vida é chamada de essencial porque os seres são alimentados por essências, que absorverão até que a centelha diáfana, que ainda são, torne-se parecida com um casulo ou um ovoide. Ou seja, estamos falando das mônadas, daqueles pontinhos de luz que tem lá dentro do ovo cósmico, que vão um dia se tornar um espírito como eu e você. Então, eles são alimentados por essências, por energias extremamente divinas e puras. As essências que absorvem vão acumulando-se dentro da centelha, vai ouvindo, e vão ocupando todo o espaço interno, que são os corpos, intracorpos, ultra-intracorpos, que também estão se formando lá, até preenchê-la por completo e secundá-la, dando-lhe a forma ovalada. Então vão acumulando-se até formar uma casca protetora da centelha divina que o ser ainda é. Essa casca é a aura, tá? Bom, aí continua assim, ó. Então nós já temos uma aurinha, lá enquanto somos um pontinho de luz, já temos uma aurinha. E tem os chakrazinhos também, em potencial. Vamos lá. Saiba que esse disco diáfano, já estamos na página 95, tá? Lembrando, tem gente que fala assim, mas dependendo da religião que eu reencarnar, vamos supor que eu seja um bandista nessa encarnação e eu reencarne na próxima encarnação, eu reencarne num país que não tem umbanda. Pode ter certeza que a força que lhe acompanha vai lhe encaixar em algum segmento lá muito parecido, ou no qual você tem a liberdade para fazer práticas bem semelhantes. Ainda que você chame as entidades com outros nomes, elas se manifestem lá com outros nomes, inclusive os orixás, você continuará na sua missão, pode ficar tranquilo. E outra pergunta que me fizeram, e as pessoas que não sabem nem que existe orixá, ou sabem que existe orixá, mas não vão atrás de saber quem é o seu orixá ancestral, ou como fazer uma coroa, e vão viver na vida assim, sem nada disso. E vivem. A parte dos meus familiares vivem e viveram assim, e pessoas que eu conheço, amigos também. Aí essas pessoas já me perguntaram em aulas, e como é que fica? Como é que fica é o seguinte, existe um orixá chamado Orixalá, que é o pai de todas as cabeças. Ele cuida das cabeças de todas as pessoas. E mesmo que você não faça parte de uma religião que tenha vínculo com o orixá, na hora que você estiver em oração ali naquela sua religião ou num segmento independente, Orixalá, que é o pai de todas as cabeças, que tem uma conexão com todos os oris, todos os seres, ele capta aquela energia da sua oração, da sua conexão com Deus, do seu louvor, e repassa para o trono onde está seu orixá. Mesmo que você nunca venha saber nem nada sobre o Orixalá, nem nada sobre o seu orixá. Ele se encarrega disso. Tá bom? Essa força chamada Orixalá, que é um orixá. Orixalá, ele está assentado no meio do trono das 7 encruzilhadas. No meio ali. No topo do trono masculino está o Batalá, no topo do trono feminino está o Dodua, o Duduá, o Orixalá está no meio como um Choroquê. Isso no trono das 7 encruzilhadas. Nos 7 tronos da vida ele está à direita, com uma série de outros orixás, tá? Ele não está exclusivo, sozinho lá na direita dos tronos, não. Ele divide com uma série de outros orixás. O que não faz dele subalterno a ninguém e nem superior. Vamos lá na página 95, terceiro parágrafo. Saiba que este disco diáfano, que eu já vou mostrar, ao redor do mental do ser, assemelha-se ao planeta Saturno e seus anéis coloridos, formados por poeira cósmica. Esse disco mental diáfano nada mais é que o campo eletromagnético do ser, ainda muito sutil, pois é formado por ondas mentais puras saturadas de essências que estão se cristalizando e formando um campo protetor ao redor da estrela viva, tá?
que é em si a forma do DNA divino, que deu origem ao ser assim na sua geração divina. As partes masculinas e femininas de um fator fundiram-se, originando-se. Esse campo protetor ao redor do mental, do ser virginal, se mostra assim, é um disco ovalado e cada círculo é de uma cor, sendo a cor mais interna a do ser cuja natureza já foi qualificada. As cores são, veja bem, eu vou mostrar para vocês aqui como é que a coisa tá. Tá aqui, ó. Esse círculo aí, com sete círculozinhos dentro, são círculos concêntricos. Círculos concêntricos quer dizer que tem um círculo dentro do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Cada um desses vamos supor que o pontinho de luz harmônica está lá no meio desse vácuo aqui, e em torno um campo, que seria um campo áurico, com essas camadas de luz. Há videntes que dizem que segue a cor dos chakras mesmo. O primeiro vermelho, o outro laranja, o outro amarelo, rosa com verde mesclado, azul claro, azul índigo e violeta. E já outros apresentam de outra forma. Por exemplo, aqui, ó, outros já tiveram outras experiências com outras visões, falando dessas essências geradoras aqui, ó. Essência ordenadora azul escuro, Ogum essencial, essência geradora azul claro, Iemanjá essencial, essência evolutiva roxo, Obaloaê essencial. Essência direcionadora amarelo, Yansan essencial, essência congregadora dourado, Oxalá essencial, essência equilibradora vermelho vivo, Xangô essencial, essência agregadora rosa, Oxum essencial, essência expansionista verde, Oxóssi essencial, essência consumidora laranja, Oroiná essencial, também conhecida como Egunitá, essência decantadora lilás, Nanamburuque essencial, essência desmagnetizadora prata, Oiá essencial, essência concentradora magenta, Obá essencial, essência diluidora furta-cor, Oxumaré essencial. Aí eles falam que, os que já viram essas frequências, que essas cores se alternam, passando ora por um círculo, ora por outro. Tá? Então, assim, isso é uma questão de conectar-se naquela hora, naquele momento, com aquela egrégora e ter a oportunidade de ver aquilo. Geralmente os médiuns acabam vendo isso em desdobramento, quando são levados para esses laboratórios onde tem esses pontos de luz para serem estudados como cobaias. Mas aí os médiuns voltam e falam que viram. Outros falam que viram através de clarividência mesmo, mas ou revelação espiritual. Mas para ver como clarividência, é difícil essas forças serem trazidas para esse plano. Geralmente é revelação espiritual mesmo. Na página 96, nós temos algo falando sobre o terceiro plano da vida. Que fala assim, plano elemental energético, que é quando o ser já sai da mônada e já vai estagiar nos reinos elementais. Na terra, na água, no fogo, no ar, nos minerais, cristais e vegetais, onde fica milênios. Quando o ser se desenvolve, o seu campo magnético protetor do mental e as 7 faixas estão bem definidas, ou seja, aquele campinho áurico que acabamos de falar, então ele já está apto a ser conduzido ao plano elemental energético da vida, no qual começará a alimentar-se de energias não mais de essências puras. O terceiro plano da vida elemental energético puro destina-se a acolher os seres que amadureceram, desenvolveram toda uma proteção magnética mental e estão prontos para dar início ao desdobramento genético de seus corpos, cujo primeiro corpo é o elemental básico. Aí na página 97 vai dizer assim: sim, o terceiro plano da vida possui 7 dimensões elementais básicas, cada uma com suas 7 faixas vibratórias ou 7 níveis de evolução, tal como a dimensão humana possui as suas, em que dentro de cada uma só permanecem os espíritos com o mesmo grau de evolução. Sim. As 7 dimensões elementais
que formam o terceiro plano da vida são dimensão elemental básica cristalina, dimensão elemental básica mineral, dimensão elemental básica vegetal, dimensão elemental básica ígnea, dimensão elemental básica eólica, dimensão elemental básica telúrica e dimensão elemental básica aquática. Estas 7 faixas são duplas, tendo uma polaridade magneticamente positiva e radiante e outra magneticamente negativa e absorvente. As faixas positivas e radiantes expandem o magnetismo mental dos seres. As faixas negativas e absorventes concentram o mental dos seres, asfixiando-se numa só qualidade ou faculdade mental, impedindo que se fixem em sentimentos ilusórios ou abstracionistas. Então veja bem, aqui nós falamos que o espírito, ao sair da mônada, ele vai estagiar na terra, na água, no fogo, no ar, nos minerais, cristais e vegetais. É isso aqui, tá? Agora em forma de texto, para você acompanhar. E quanto às faixas positivas e radiantes e as faixas negativas e absorventes, é que dentro das dimensões, você tem os elementais ali da terra, da água, do fogo, do ar, dos minerais, cristais e vegetais, alguns que são realmente mais irradiantes, que possuem uma força mais centrífuga, mais eletrizante, e tem aqueles que têm uma força mais magnética, desculpa, aqueles que têm uma faixa mais positiva e radiante, mais elétrica, eles têm uma força mais centrífuga. Já os magnéticos, que pegam a faixa mais negativa e absorvente, eles têm uma força mais centrípeta de puxar. E nisso eles têm uma facilidade muito grande para esgotar e absorver energias. Tá bom? Porque eles também têm que fazer as limpezas nos planos deles. Só que eles também têm autorização para fazer a limpeza no nosso plano aqui. E um pouco sobre o quarto plano da vida, que fala o plano ou estágio dual de evolução, e diz assim, o quarto plano da vida é conhecido como estágio dual de evolução dos seres, porque é nele que um ser elemental entra em contato com energias que acelerarão seu pulsar magnético ou desacelerarão. O quarto plano da vida é chamado de dual, porque os seres formados em um elemento entrarão em contato e internalizarão um outro elemento, que não só o excitará ou apatizará, como ajudará a formar seu emocional. Ou seja, um ser ele está lá estagiando, como nós, lá no plano telúrico, nada impede ele de mesclar com as energias do plano cristalino. Ou estar no plano cristalino e mesclar com o plano vegetal e assim ir traçando. Nas próximas páginas, o mestre Rubens vai explicar disso de um modo bem didático, na página 99, 100, mas nós vamos dar um salto, porque isso aí você tem que ver, caso você queira ter acesso ao livro. Do contrário, nós já explicamos isso ao longo de outros vídeos, e provavelmente você já está careca de saber. Se não está careca de saber, é porque você deve estar vendo esse vídeo pela primeira vez, entrando no nosso canal agora, você não conhecia nosso canal ainda. Quinto plano da vida, o plano encantado. O plano encantado fala assim, esse plano da vida é formado por 49 dimensões trienergéticas, pois o meio ambiente delas é formado por combinações de energias elementais puras amalgamadas com energias mistas das dimensões elementais duais. As bases dessas dimensões encantadas são as energias mistas, que acrescidas de uma terceira energia elemental pura, criam as condições ideais para que no quinto plano da vida os seres, já com o emocional desenvolvido e equilibrado, apurem a sensibilidade e a percepção depurando suas faculdades mentais dos vícios dos instintos básicos da vida. E essas dimensões trienergéticas são distribuídas assim: 7 cristalinas, 7 minerais, 7 vegetais, 7 ígneas, 7 eólicas, 7 telúricas ou 7 aquáticas. Ou seja, dentro de uma dimensão, por exemplo, dentro da dimensão telúrica, por exemplo, tem portais para todas as outras dimensões, aquática, ígneas, e essas dimensões elas ficam se entrelaçando, formando subdimensões trinas, tetras, duplas, formando dimensões mistas, né? Que é onde, segundo eles, vão trabalhar a sensibilidade e a percepção desses seres para um dia eles irem para o reino animal e vir para o reino nominal e assim vai. Tá? Por hora, nós vamos fazer uma pausa por aqui, tá? E vamos continuar esse assunto num outro vídeo para não ficar muito extenso. Tá? Mas saiba que, independente de qualquer coisa,
saiba, independente de qualquer coisa, que não existe nenhum problema ou uma situação que não possa ser resolvido ou resolvida. Até os mais complexos problemas de relacionamento podem ser resolvidos quando o amor e a sabedoria de Deus predominam. Então, você que está aqui fazendo o nosso curso de sacerdócio, teosofia de Umbanda, o seu objetivo, ainda que não seja se tornar um sacerdócio, porque o objetivo do curso não é exatamente esse de obrigatoriamente formar sacerdotes, você vai conseguir se tornar um sacerdote se formando, estudando aqui com a gente, porém, se você não quiser, não é obrigado, você pode se tornar um sacerdote de si mesmo. Então é importante você saber que as energias estão aí, somos como peixes dentro de um aquário, estamos mergulhados no fluido cósmico universal. O que você pensar, em menos de um segundo, o universo inteiro já capta. E as pessoas que vibrarem naquela sintonia daquele pensamento, do seu sentimento, sejam encarnados ou desencarnados, mais tarde ou mais cedo, vão cruzar seu caminho e podem causar um problema enorme. Tá? Então é por isso que é muito importante você entender de vibrações e entender que com amor e sabedoria tudo é possível solucionar. Tá bom? Ou superar. Quando você não pode trazer de volta uma coisa que foi, porque já foi, a superação pode ser conquistada através do amor e da sabedoria divina. Que Deus lhe abençoe. Eu sou Hernando de Oxóssi Soroquê. Que Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, lhe conceda muita paz, muita luz e que não lhe falte jamais o axé dos orixás.